esportivo, estou há 13 anos aí trabalhando na área. Minha experiência no futebol começou no Paraná Clube, em 2015, trabalhando com as categorias de base. Depois também junto com a equipe profissional. E em 2017 fui para o Coritiba, onde eu fiquei entre categorias de base e equipe profissional também até o final do ano passado. Então essa é a minha experiência dentro do futebol. Claro, também já trabalhei com outras áreas, outras modalidades. E na parte clínica hoje, aí, trabalhando com quase 20 modalidades com atletas de forma particular. Legal. Então, a nossa primeira pergunta é como é o funcionamento da psicologia dentro de um clube? Como que ela é feita? Como é que esse departamento é estruturado? Se são todos os clubes que tem? Como é que foi a sua experiência em Coxa, no Paraná? Sim. Explicar um pouquinho pra gente. Tá. Quando a gente fala da formatação, do departamento de psicologia, é interessante porque houve uma melhora. Quando eu iniciei lá no Paraná em 2015, por exemplo, nós não tínhamos um departamento estruturado de psicologia e as outras equipes do Brasil também não tinham. Então é interessante ver hoje, praticamente mais de 10 anos depois, hoje com a Lei Pelé, se tornando aí obrigatória a presença do profissional da psicologia, especialmente nas categorias de base, e quantos clubes hoje acabam tendo aí o setor de psicologia como algo presente, inclusive nas equipes profissionais. Então isso cresceu demais, algo que não tinha há 10, 15 anos atrás e que hoje cria uma proporção dentro da nossa área, claro, com a criação de congressos, de cursos de pós-graduação, que fomenta muito essa situação, a produção de livros, de artigos. Então tudo isso na última década aí se potencializou demais. E quando a gente fala da estruturação, geralmente assim, a gente tem profissionais que estão à frente do departamento e junto com ele passam a existir outros profissionais que contribuem também no trabalho em si. E hoje tem muita questão do estagiário, que também é uma possibilidade que quem é da psicologia tem essa chance de poder atuar sem ser profissional ainda. Então é uma área que desenvolveu demais até chegar nesse momento que todo esse departamento de psicologia cria-se essa estrutura para poder atender as necessidades do clube. Esse setor é feito por um psicólogo ou um psicólogo um estagiário? Como é que costuma funcionar essa estrutura? Assim, é bastante relativo, vai depender bastante da estruturação da própria direção do clube. Tem clubes que, claro, onde eu trabalhei, por exemplo, era só o comando a partir de um profissional. Então a gente, mesmo tendo outros profissionais, por exemplo, na categoria de base, a gente acabava fazendo essa direção, esse comando do setor. Dificilmente a gente trabalhava com estagiários, isso há anos atrás. Hoje é um pouquinho mais recorrente, como a gente acabou de falar, dessa melhoria, dessa evolução da área em si. Então a estruturação é muito dependente de quem está à frente do clube, geralmente até do diretor de futebol, tanto do profissional quanto das categorias de base. É ele que elenca quais são as possibilidades. Muitas vezes o profissional da psicologia na base ele acaba trabalhando com todos os atletas da base. Às vezes é diferente, às vezes você tem uma divisão de categorias, por exemplo, um profissional acaba ficando ali com os atletas dos 10 anos até os 13, o outro dos 14 até os 17, o outro dos 17 ao 20. Às vezes acontece isso. Hoje existem equipes, dou alguns exemplos, como o Fluminense, como o Palmeiras, em que existe uma equipe por trás nas categorias de base, que é muito subdividido. Então, assim, é muito legal porque consegue dar atenção específica para a categoria. Não é um profissional para trabalhar, às vezes, com 200, 300 atletas. Então, como a gente só explicando, que é muito relativo porque depende muito de quem está à frente da direção do clube. Legal. Partindo para essa área de funcionamento, como a psicologia do esporte, esse setor dentro dos clubes, funciona no dia a dia? Vocês atendem todos os atletas, é pontual? Você citou também algumas dinâmicas que nem o media training, Como que vocês entram em ação? O clube fala, vocês também analisam, tal atleta precisa de atendimento, como é que funciona isso? Tá. A demanda em si no clube, ela surge de vários setores. Ela pode vir do próprio profissional da psicologia, ela vem da direção, ela vem dos treinadores, porque a gente está ali todo dia com os treinadores, ela pode vir do próprio atleta, pode vir da pedagogia, pode vir dos pais. Então, assim, a questão de onde vem a demanda, ela vem de N situações. Quando a gente fala de estruturação de trabalho, ela também acaba sendo, vamos dizer, em parte relativa, com relação à dependência, de novo, de quem está à frente, de quem está coordenando esse setor dentro do clube, mas também ela parte muito do profissional. O profissional organizar, por exemplo, a questão de palestras educativas. O próprio profissional pode organizar isso, as dinâmicas de grupo, independente se é numa fase de final de competição, se é início de temporada, se é pré-temporada, ou seja, independe de qual é o momento, o profissional da psicologia ele tem essa liberdade
né, para poder pontuar o que ele quer fazer. A gente quer fazer testagem, por exemplo, né? Claro que a gente sempre fala isso, né? A testagem ela é relativa porque depende muito do que o profissional está buscando. Então, a gente vai fazer um teste de personalidade, vai fazer um teste de atenção, tudo isso é programado previamente, né? Tudo isso no início da temporada, a gente já tenta elencar as palestras, as intervenções em grupo que vão ter, as reuniões com comissão técnica que vão ter, a intervenção com os pais, muitas vezes, né? Então, tudo isso é feito previamente, então é tudo muito organizado dentro de um documento, né, que o psicólogo acaba planejando e oferecendo isso no primeiro momento, claro, né, para que a coordenação, a direção do clube aprove, e depois para que os próprios treinadores possam complementar, né, porque muitas vezes, como é um trabalho em conjunto, e muitas vezes, claro, né, visando a melhora da performance, visando o resultado, além da parte educativa, né, é interessante que o treinador também ele possa contribuir. Então, a nossa proximidade, especialmente com os treinadores dentro do clube, ela é muito boa, né, e é preciso que seja assim também, para que o trabalho flua, né, e que o departamento também esteja, vamos dizer assim, subsidiado, né, pela voz ali do chefe da comissão técnica, que é o treinador. Então, é um trabalho em conjunto nesse sentido, que são várias mãos que acabam pensando em como trabalhar essa parte do desenvolvimento psicológico, né, dos atletas ao longo da temporada. Legal. Você falou um pouquinho de algumas dinâmicas. Costumam ser mais essas dinâmicas grupais, palestras, ou o atendimento costuma ser individual? E todos os atletas costumam aceitar ou tem algum tipo de resistência em alguns casos? Não, a pergunta é boa. Então, assim, quando a gente fala em intervenções, as duas coisas existem, né? Tanto a questão da intervenção em grupo, justamente quando a gente pensa, né, na questão assim, de qual é a necessidade, né? Você não vai fazer algo por fazer, para cumprir uma grade horária. Não, você vai fazer porque tem um fim, tem um direcionamento. Então, isso previamente, muitas vezes, essa intervenção em grupo, ela já acontece, né? E quando a gente fala do individual, aí partem daquelas demandas que a gente já comentou, né? Muitas vezes o pai tem uma necessidade que ele traz para o clube, o treinador traz uma necessidade que ele precisa intervir. Então essa dinâmica ela é feita de ambas as formas, né? Tanto a parte em grupo quanto no sentido individual. Quando a gente fala da resistência dos atletas, eu diria que hoje os jovens em si, ele tem um pouquinho menos de resistência. Por quê? Porque ele já vem lá dos 10, dos 11, dos 12 anos já com esse trabalho incutido ali, né, no dia a dia, já vê o profissional todo dia ali do lado, na beira do campo, o treinador conversando, às vezes ele conversando, participando de dinâmicas, de palestras, né? Agora, a resistência a gente vê quando a gente está no outro extremo, que é a equipe profissional, onde às vezes você tem atletas que nunca tiveram um trabalho parecido, muitas vezes não entendem, até por ignorância mesmo, né? Nunca tiveram contato, não entendem o que é a profissão, e quando você vai querer fazer intervenção, eles, né, se protegem de alguma forma e diria até de forma justa, né? Porque assim, por não entender realmente o que está acontecendo. Só que daí, claro, depois gradativamente, né, com algumas intervenções, algumas conversas, o atleta passa a entender um pouco melhor, mas a resistência a gente vê realmente nos atletas que são mais velhos. Os jovens são um pouco mais tranquilos por já terem essa vivência, né, esse acompanhamento desde muito cedo. A gente conversa muito com quem gosta de futebol, e muitas vezes as pessoas nem sabem que existe esse departamento, que é muito importante para o futebol, e fica o questionamento: o psicólogo ele vai todos os dias, ele pode atuar, por exemplo, tanto no clube quanto tendo sua clínica, ou ele é exclusivo do clube, né, como os demais funcionários? Tá. Vamos pensar assim, quando a gente fala sobre o profissional da psicologia, ele é um membro da comissão técnica. Vamos pensar nesse sentido. Então, um membro da comissão técnica, o preparador físico vai deixar de ir 3 dias seguidos? Ou não vai estar presente no dia de jogo? Não tem como a gente pensar. Um médico não vai estar no dia de jogo, né? Não tem como pensar dessa forma. Só que, claro, a psicologia, por ter algumas situações que são mais pontuais, por exemplo, tem clubes que investem na viagem do psicólogo, inclusive. Pensando agora a nível profissional e até mesmo em base, né? Então, nós tivemos casos do nosso profissional da psicologia, por exemplo, está indo acompanhar a equipe para disputar a Copa São Paulo. Ou seja, é um investimento em um profissional que vai estar lá, trabalhando a gestão, as relações, trabalhando essa preparação emocional, né, da equipe para os jogos também. Eu já pude viajar, né, pelo menos umas 3 vezes com as categorias de base, por exemplo, para poder estar junto, né, dentro da competição e estar junto ali com a comissão técnica, tudo isso. Então, tem clubes, né, que investem nessa questão das viagens em si, tem clubes que acreditam, né, que o trabalho especialmente ali dentro do clube, né, no momento de treinamentos, no momento que o atleta está ali, acaba sendo suficiente. O profissional ele pode ter essa autonomia, né, mesmo ele trabalhando de repente às vezes, né, 44 horas dentro do clube, se ele achar que ele pode ter um trabalho à parte. Hoje não tem um tipo de lei, né, que bloqueie esse trabalho autônomo aí do psicólogo, mas a gente vê o que acontece, uma tendência, né,
que os psicólogos hoje, né, que estão dentro dos clubes, acabam tendo uma carga horária que não dá espaço, né, para o indivíduo poder fazer atendimentos à parte. Então, hoje, a maioria dos casos, né, a gente tem psicólogos que têm uma dedicação praticamente exclusiva, né, para o clube, que acabam, como são membros da comissão técnica, acabam ficando ali no tempo integral, que a equipe está treinando, que a comissão técnica está ali, está desenvolvendo as ideias, então é dessa forma que funciona. E qual que é a importância de ter setores dentro do clube? Você falou da obrigatoriedade hoje, né? Qual que é a relevância dessa área dentro do mundo do futebol? Tá, bom, essa resposta ela pode ser bastante complexa, porque assim, né, eu vou focar apenas, né, na questão da própria saúde mental. Hoje a gente vê que como organiza, né, a nossa sociedade, especialmente vamos pensar o seguinte, né, a gente lida, especialmente quando fala em jovens, né, a gente lida com jovens que com 13, 14, 15 anos saem das suas casas, né, e muitas vezes, para quem não está a par, né, da realidade do futebol, às vezes são indivíduos que vêm, por exemplo, os pais uma vez no ano. Então, assim, o quanto que isso acumula de estresse, o quanto que isso faz com que o indivíduo, dentro de um clube, independente do tamanho dele, né, mas estou trazendo aqui só um exemplo, né, para a gente poder pensar sobre isso. Imagina um menino que está muito longe de casa e que todo dia ele passa por um processo avaliativo, todo dia. Comportamento, a parte de performance, a parte de disciplina, a pontualidade, o respeito, a parte técnica. Então, assim, olha o quanto que vai se somando, né, esse estresse para um menino que às vezes tem 14 anos de idade. Né, e o quanto que o nosso setor passa a ser para ele uma base de apoio. Né. Isso, assim, isso a gente está falando de um lado do nosso trabalho, que é a saúde mental. O outro lado é a performance. Né. Então, quando a gente fala sobre trabalhar aspectos de, por exemplo, né, a coesão da equipe, poder perceber as lideranças, poder perceber a relação que tem a comissão técnica, o treinador com a própria equipe, e às vezes a coisa não está encaixando porque não tem essa comunicação assertiva, e o quanto que a gente pode ser responsável por criar um momento nesse sentido. Né? Então, assim, são N fatores que a gente justificaria o porquê que é importante um clube que quer ter resultado, um clube que quer gerar bem-estar, tanto nos colaboradores, na comissão técnica e nos atletas, né? Isso tudo justifica a questão de ter o profissional da psicologia incutido ali dentro do clube e trabalhar a parte, né, de saúde mental. E aí, N fatores também que é possível trabalhar. Intervenções individuais, as dinâmicas, palestras, ideias, às vezes até pequenas viagens de diversão, não viagens para jogo, né, que a gente sabe que tem muitos clubes que fazem isso, né, pega toda a turma ali de 14, 15 anos, leva para o Beto Carreiro, leva para o parque aquático, leva para o Museu do Olho, faz alguma coisa para movimentar, né, esses meninos, trabalhando essa parte de bem-estar e de, claro, ele poder estar sendo um jovem normal, né, não estando apenas na escola e no clube, e por outro lado também trabalhar essa questão da performance. Né, quando a gente não é que visa só o resultado esportivo, mas a performance é a melhoria, perceber muitas vezes, né, se o fator emocional, por exemplo, pode vir a ser naquele atleta um fator que limita, que trava a performance dele. Então são N fatores que justificariam a presença do profissional da psicologia dentro de clubes hoje em dia. Partindo das nossas duas últimas perguntas, a gente entra um pouco nesse território, se pode falar ou não, então se não puder, a gente entende. Mas são duas perguntas. Quais são as principais demandas, queixas que vocês têm dos atletas envolvendo sua área? Você tem alguma história que você pode contar, que sempre foi marcante na sua passagem, tanto no Paraná ou no Curitiba? E são essas. História, deixa eu tentar lembrar de alguma aqui. Demanda ainda é fácil falar, só de história que eu vou pensar aqui um pouquinho. Tá, vou dar um exemplo aqui que ele é gerosão, mas acho que ele responde um pouquinho. Quando a gente fala sobre as demandas, né, do setor da psicologia, hoje em dia a gente tem muita questão da própria oscilação, né, da performance, que daí justifica a falta de confiança, o medo de errar, a perda de foco, muitas vezes até a própria questão de carreira, né, de estar perdido com relação assim, cara, não sou titular, estou longe da minha família, o que eu vou fazer na minha vida? Muitas vezes o indivíduo ele não seguiu com os estudos dele, né, então ele fica realmente perdido, e muitas vezes a intervenção da psicologia ela vem nesse caso. Né, quando a gente está falando do trabalho que ele é especificamente individual. Né, então todos esses fatores a gente acaba entendendo que hoje é fator de ansiedade, né, essa coisa, né, do indivíduo saber que ele está ali sendo exposto muitas vezes num jogo muito grande e que na cabeça dele, se ele tiver uma falha, se ele errar, imagina como que ele entra, né, no campo ali, né, tendo tudo isso em mente. Né? Eu trabalho muito com goleiros, né, vocês imaginam como é que entra um goleiro, por exemplo, como é que é a mentalidade de um goleiro que entra num jogo muito grande, com muita torcida e sabendo que ele é um cara extremamente, não que os outros não sejam, né, mas só para dar o exemplo, né,
O goleiro sendo um cara extremamente decisivo numa partida e muitas vezes tendo essa condição do medo de errar, muitas vezes dessa autoestima dele, muitas vezes, né, oscilante. Então essas são demandas bem importantes que a gente acaba trabalhando quando fala no aspecto individual. No meu caso teve um atleta que era de uma categoria sub-20, que foi muito interessante, que ele era um atleta que ele sentia muita cãibra, né? E foi... Por que o quadro em si acaba sendo legal e que eu quero trazer essa história, né? Porque quando ele chegou para a intervenção comigo, ele chegou de cara fechada e falou assim, William, eu passei por todos os profissionais, médico, fiz todos os testes físicos, fisiológicos, vou para academia, eu sou um touro, realmente o homem era reforçado assim, de musculatura, só que eu vou para os jogos, inicio o segundo tempo, quando dá 5, 10 minutos eu tenho cãibra, e o último que eu tive cãibra nas duas coxas, nas duas panturrilhas, eu não conseguia levantar e tive que sair de maca do campo. E aí para ele, claro, além de ser entre aspas, uma vergonha, porque assim, um menino muito atlético, ele era zagueiro, né, na época, e ele tendo essa condição de muitas vezes não entender por que a cãibra estava atuando no corpo dele. E ele veio com muita resistência, porque a gente estava falando aqui sobre, né, os atletas que têm resistência. Por mais que ele tinha 20 anos, era bastante jovem, mas ele veio assim, cara fechada, né, não querendo papo, vamos dizer assim, e chegou para mim entendendo que era uma última opção. E aí dentro ali de algumas intervenções pontuais, a gente conseguiu resgatar histórias passadas dele, que ele já tinha jogado em outros clubes grandes, inclusive, né, e algumas coisas que ele já fazia no intervalo de jogo, situações relacionadas à suplementação que ele não estava fazendo, que ele podia fazer, né, e trabalhar algumas questões que eram emocionais, né, da parte dele, de tudo isso que são as demandas, né, do foco, da carreira, da sequência da vida dele, e que a gente pôde trabalhar um determinado tempo. E eu resgato só a história de um dia, né, ter conversado com ele num dia de jogo, quando acabou o jogo, e ele foi o zagueiro titular do jogo. E quando eu sentei do lado dele, todo suado, assim, a gente tinha vencido o jogo na casa do adversário, e falei, e aí, rapaz? Falei, como é que você tá? Ele falou, cara, se eu tivesse que jogar um terceiro tempo, eu jogaria tranquilo. Então, uma história assim, só para ilustrar, né, o quanto que muitas vezes, se não tem o nosso trabalho dentro do clube, realmente, não quer dizer que não demoraria tempo, de repente, para estar voltando a jogar bem, ou de repente até restituindo essa parte física dele. Mas veja o quanto é importante o profissional estar ali junto, porque não é uma história que me contaram, às vezes, aqui, né, na parte clínica. Não, eu estava no vestiário com o indivíduo, eu estava ali junto, fazendo reuniões com a nutricionista junto com ele, com os médicos junto com ele. Então, acho que essa história ela ilustra um pouquinho, né, da importância também do nosso trabalho. E só um case assim, para perceber que o quanto a presença do profissional de psicologia dentro do clube, ele acaba trazendo ali algumas demandas, alguns detalhes que às vezes o indivíduo pode levar muito mais tempo para poder resolver e para voltar a ter performance do que ter o profissional ali junto com ele. Maravilha. Posso fazer uma última? Claro. William, a gente sabe que nas decisões os nervos estão sempre mais aflorados, né? Os atletas eles sentem esse momento decisivo, né? E tem alguns atletas que sentem mais do que outros, né, nesses momentos. A gente tem uma certa resistência ainda em alguns clubes a nível nacional. Por exemplo, o Internacional, há pouco tempo atrás, não existia um profissional da psicologia que trabalhasse dentro do clube fazendo esse trabalho. Qual a importância de ter esse profissional dentro do vestiário nos momentos decisivos? Que a cobrança ela é mais pesada, o torcedor está ansioso e o atleta ele precisa passar para dentro e não deixar que o nervosismo atrapalhe ele dentro dessa decisão. Como que é o trabalho em jogos decisivos, em decisões de campeonato? Legal. Nesse sentido, assim, a gente até pode ter algumas intervenções que elas podem vir a ser pontuais, né? Não no sentido motivacional, né? Existem muitos vídeos aí que mostram, né, que, como é que você vai motivar um atleta que joga no Internacional, no Grêmio, no Curitiba ou no Atlético? Não é isso, né? Mas muitas vezes ele poder entender o quanto que os objetivos do clube, do grupo e às vezes até os objetivos individuais, eles estando, né, em conjunto ali como uma corrente, isso pode fazer muito mais sentido, né, para o nível de foco dele, para o nível de intensidade dele dentro de campo. Então, assim, não que exista uma situação que ela é pontual de vestiário que o psicólogo vá fazer, mas existe uma construção ao longo da temporada que muitas vezes ela vai culminar justamente naquele último jogo, né? Então, a presença do profissional é muito mais para conhecer o grupo, conhecer o atleta, conhecer o estilo do treinador, né, a forma de comunicação dele, a forma de intervenção dele, do que literalmente você estar ali para fazer uma espécie de uma fala ou trazer uma outra situação, uma história. É possível acontecer isso? É possível, mas eu vejo que o trabalho o mais importante
a presença do profissional ali é justamente para conduzir jogo a jogo, mês a mês, etapa a etapa que vai acontecendo, e quando chega, claro, né, num jogo decisivo, num jogo que está a flor da pele, às vezes até num jogo mata-mata, né, independente da fase, a gente pega a Copa do Brasil, né, que é mata-mata do começo ao fim, então assim, não tem um momento ideal para você fazer um trabalho, tem que ser naquele momento, né, e o quanto que a nossa presença acaba auxiliando nesse processo de construção. Daí, claro, quanto mais vai avançando, a gente vai percebendo essa evolução da parte, né, cognitiva, emocional, psicológica, para que ele possa chegar até, vamos dizer, um jogo final, né, e tenha toda essa construção já acontecida. Ou seja, não precisa esperar chegar naquele momento para poder trabalhar algo em específico. Então, isso acho que justifica muito o nosso trabalho dentro do vestiário, junto com a comissão técnica. Então, eu vejo dessa forma, nos momentos decisivos, a nossa presença.